Bom dia, amigos da Sala 57. Sejam bem-vindos ao nosso jejum especial da quarta-feira. A todos vocês, amigos de perto e de longe do movimento espiritual do jejum e oração. Nós já estamos há mais de um ano junto, todas as quartas-feiras, no nosso jejum. Durante todos os dias na Sala 57 tem sido uma grande alegria juntos podermos desfrutar desses momentos na presença do Eterno. Afinal de contas, todos nós temos áreas na vida que precisam ser moldadas, que precisam ser lapidadas. E o oleiro mestre, como alguém que sabe exatamente aquilo que quer e que precisa fazer em cada um de nós, nos convida a juntos, em atitude de humildade, em atitude de submissão, permitir que Ele nos molde de acordo com a ideia, com o pensamento, com os planos que Ele tem na mente a seu respeito e a meu respeito. Por isso, esse ambiente onde você e eu estamos é o ambiente onde Deus pode agir através do seu Espírito em nossa vida. Eu convido você hoje, em atitude de oração, em atitude de submissão, permitir que cada mensagem, que cada texto alcance o seu coração. Hoje eu mando um abraço a todos os amigos de perto e de longe, todos eles que estão espalhados por todo esse Brasil, os amigos que estão no continente africano, aqueles que estão na América do Norte, os que estão na Europa também. Tem sido uma grande alegria ter a presença, a companhia de todos vocês a cada manhã. Mesmo não podendo falar com todos vocês todos os dias, mas eu tenho orado por você. E hoje, de igual modo também, eu peço que a presença de Deus seja sentida aí ao seu lado. Diante dos desafios que você tem vivido, diante das lutas que você tem enfrentado, diante dos dessabores que você tem experimentado, diante das lágrimas que podem estar escorrendo ainda agora pelo seu rosto, eu convido você a confiar. Eu convido você a acreditar. Eu convido você a crer no Deus que pode todas as coisas. O mesmo que criou os céus e a terra, o mesmo que criou você, Ele não te abandonou. Por isso, não se desespere se as situações elas escorrem entre os dedos, como a areia do mar. Não se desespere. Confie que você está nas mãos do Eterno. Como você sabe, a cada quarta-feira nós trabalhamos um dos nossos pilares. O primeiro pilar nosso é a comunhão com ênfase no Espírito Santo. Entendemos que não há sentido iniciar o dia sem com o clamor pelo batismo diário do Espírito. Afinal de contas, muitas vezes nós temos o conhecimento teológico de quem é o Espírito Santo, mas muitas vezes nos falta uma experiência, um relacionamento real e profundo com Ele. Jesus disse que Ele iria para o céu e deixaria conosco o Consolador. E agora que nós vivemos o tempo da plenitude do Espírito, você e eu, como cristãos, precisamos deste poder em nossa vida. Entendemos que ser batizados pelo Espírito implica em mudanças drásticas no nosso conceito e no nosso estilo de vida. E uma dessas mudanças é exatamente a forma como nós enxergamos a Deus, a forma como nós nos enxergamos e a forma como nós passamos a enxergar os outros. Isso nos leva ao segundo pilar, que é exatamente nos relacionarmos com o amor incondicional. O amor incondicional ele é um fruto do Espírito, como diz o livro de Gálatas e o livro de Efésios. Esse amor ele tem a sua experiência e a sua maior característica em Deus e em Cristo. E é derramado em nossa vida através da atuação constante do Espírito Santo. Entendemos que amar incondicionalmente está numa esfera sobrenatural. Isso não vem de mim, isso não vem de você, isso não é natural e nem espontâneo. Há necessidade de uma busca, há necessidade de esforço para que isso seja uma realidade. Amar incondicionalmente nos leva ao terceiro pilar, que é exatamente a comunidade que busca criar e permanecer em um ambiente saudável, onde as pessoas são aceitas,
onde as pessoas são perdoadas, onde as pessoas são exortadas, onde as pessoas são edificadas, onde as pessoas são discipuladas, onde as pessoas são instigadas e levadas ao crescimento, à maturidade espiritual. Um ambiente como esse deságua no nosso quarto pilar, que é exatamente a missão atrativa, onde nós atraímos as pessoas para perto da nossa vida, para que elas vejam tudo que Deus é em nós e tudo que Ele tem feito através de nós. Por isso, você e eu hoje vamos conversar um pouquinho sobre o amor incondicional, a essência, a característica, a consistência desse amor. E eu quero que você se prepare, porque hoje eu vou usar 7 textos da Bíblia, 7 textos do Novo Testamento, e eu tenho absoluta certeza que cada um deles vai alcançar o seu coração. Por isso eu peço hoje que você esteja orando por alguém de forma muito especial. Tem alguém na sua vida que é um grande desafio para você amar essa pessoa? Talvez alguém que já lhe tenha feito muito mal. Talvez alguém que já lhe tenha causado um prejuízo. Alguém que já tenha difamado você. Alguém que já tenha prejudicado a sua vida em qualquer área. E que, mesmo você sabendo que é cristão, tem um enorme desafio de perdoar essa pessoa. Eu quero que você ore hoje, então, por você e por essa pessoa ou por essas pessoas. Porque ao final do nosso jejum de hoje, eu tenho absoluta certeza que o seu coração estará inundado pelo poder, pelo amor sobrenatural que vem do Espírito Santo. Vamos juntos então? Daqui a pouquinho, às 6 horas, nós recebemos o nosso primeiro áudio e a lâmina de hoje é uma lâmina diferente, tá? Seria possível existir um ser que não consegue amar? Seria possível o amor que você sente acabar? É possível o sentimento de amor ser transformado em sentimento de ódio, de raiva, de rancor e de vingança? Como é que você e eu precisamos lidar com essas mudanças de sentimentos que muitas vezes nós temos para com o outro? Muito bem. Hoje, no nosso jejum de hoje, eu quero trabalhar com você esse aspecto do amor incondicional, o amor que deriva de Deus. E eu quero, através desses textos de hoje, poder de alguma forma ajudar você a ampliar a sua perspectiva, a sua forma de enxergar o que é o amor e ajudar você a caminhar nessa direção. Já quero que você prepare e abra o seu coração, porque esse é um assunto muito agudo, é um assunto muito amplo, profundo, e infelizmente o tempo, do nosso áudio, do nosso jejum, não nos permite entrar em cada minúcia, em cada detalhe, em cada desdobramento que esses textos vão nos levar. Mas pelo menos a ideia geral, a ideia principal, ela vai ficar bem firme, bem gravada no seu coração. Inclusive, até aconselho você a não excluir nenhum desses áudios de hoje, porque eu tenho absoluta certeza que você vai precisar escutá-los várias vezes, em outros momentos, para que isso seja internalizado dentro do seu coração. Amigos, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. Também o mesmo profeta diz que o nosso coração, ele é um coração de pedra. Por isso você e eu precisamos ouvir, ler, estudar repetidas vezes o mesmo assunto para que esse coração enganoso seja desenganado, para que esse coração de pedra seja mudado por um coração de carne, para que as coisas realmente entrem em nós e que nós consigamos colocar em prática. Qual é, então, a origem do amor? 1 João capítulo 4, verso 8,
E o próprio capítulo, o verso 16 também desse capítulo, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perguntei, será que existe alguém que não ama? Bom, eu olho para os seres humanos e vejo que é muito improvável você e eu encontrarmos alguém que não ama nenhuma pessoa. Alguém que não ama o pai, alguém que não ama pelo menos a mãe, alguém que não ama pelo menos o filho, um irmão, o cônjuge. Alguém, será que é possível? Eu acredito que é muito improvável de nós termos um ser humano que não ame pelo menos uma pessoa, ou que já não tenha amado pelo menos uma pessoa. Mas é possível? Eu acredito que é possível, porque o amor, como você e eu conhecemos, é um amor-sentimento. O amor-sentimento, ele é baseado naquilo que os outros fazem. O amor-sentimento é baseado na nossa perspectiva carnal. Grave bem essas duas frases. O amor-sentimento é baseado naquilo que os outros fazem e o amor-sentimento é baseado na nossa perspectiva carnal. Então, se esse amor-sentimento é baseado naquilo que os outros fazem, então, se as pessoas começarem a fazer coisas que podem nos ferir, que podem nos magoar, que podem causar algum tipo de decepção, é natural que o sentimento de amor, que nós pensamos que é amor, né, que temos por essa pessoa, ele pode ser facilmente ferido, manchado, deteriorado. E assim como uma ferrugem, né? Como a ferrugem vai comendo o ferro, ou como o cupim vai comendo uma madeira, assim o amor, esse amor, sentimento, baseado na ação dos outros, ele pode facilmente ser o quê? Desfeito. Olha, eu não estou falando que isso é uma coisa rápida. Na verdade, esse processo de desmanche do amor, sentimento, ele pode ocorrer durante vários anos. Agora, pode também acontecer de você ser decepcionado de uma forma tão brusca, de uma forma tão violenta por alguém, que naquele momento em que você presencia aquela cena, ou que você passa a ter conhecimento de algum fato, o amor que você sente por essa pessoa, ele pode ser rachado naquele momento. Você sabe que no fundo do seu coração, você ainda sente algo positivo sobre aquela pessoa, porém, na sua mente, a marca, a mancha da decepção é tão forte que você vai forçando o seu coração a deixar de amar essa pessoa. Já aconteceu isso com você? Falo eu hoje para alguém que foi extremamente decepcionado pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, pelos irmãos, por alguém na igreja, por alguém no seu trabalho, alguém no seu passado? Veja, nós estamos sujeitos, quando vivemos na esfera do amor carnal, de ser decepcionado pelas pessoas, porque a nossa perspectiva é essa. Agora pensa comigo, você nunca decepcionou alguém? Nunca mesmo? Você nunca em seus relacionamentos, em sua forma de agir, em sua maneira de falar, nunca decepcionou ninguém? Nunca feriu ninguém? Nunca magoou ninguém? Ah, claro que não. Não seja ingênuo, nem ingênuo a ponto de querer agora ser o santo da história. Você sabe perfeitamente dos seus defeitos, das suas falhas. Então veja, muitas vezes nós medimos os outros que nos ferem, que nos magoam, com uma régua que nós não usamos para nós mesmos. Porque nós ferimos, nós magoamos, nós decepcionamos, nós afastamos as pessoas muitas vezes de perto de nós. Agora, quando alguém faz isso com a gente, aí não. Aí a nossa dor é muito maior do que qualquer outra coisa. Então veja, o amor humano, quando ele não é baseado nesse texto, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ele está sujeito, o amor que é fora desse contexto, desse texto, ele está sujeito a ser decepcionado, a ser desfeito.
Outra coisa, a segunda frase que eu falei, né, é que o amor carnal, ele é baseado pela nossa perspectiva humana. E é realmente, sabe qual é a perspectiva humana que eu digo? É a seguinte: enquanto você estiver me fazendo bem, eu consigo te amar. No momento em que você me prejudicar, eu não te amo mais. É muito assim que a gente age. Então essa perspectiva, ela é baseada somente no merecimento. Merecimento. Se alguém merece, eu amo. Se alguém não merece, eu não amo. Agora, amigos, aquele que não ama não conhece a Deus. Eu gostaria que você refletisse agora sim, de forma muito sincera, nessa pergunta que eu vou fazer para você. Existe alguém que você não ama? Se você não ama alguém, então eu gostaria de levar você a apagar esse texto da sua Bíblia. Pega uma caneta e risca esse texto da sua Bíblia. Pega aquele corretivo e apaga da sua Bíblia. Porque a sua Bíblia não pode ser completa como a das outras pessoas. Na sua Bíblia não pode existir 1 João 4,8 e nem 1 João 4,16. Porque Deus é amor e aquele que ama conhece a Deus. Eu gostaria de perguntar para você, mesmo diante da quantidade de tempo que você vive dentro de uma igreja, da quantidade de ministérios que você exerce, da quantidade de sermões que você prega, da quantidade de músicas que você canta, da quantidade de tempo que você dedica a Deus, da quantidade de coisas que você já fez dentro da sua esfera religiosa, eu queria que você refletisse se realmente você tem amado as pessoas, porque se você não ama, nada disso que você faz tem valor. Nada disso, absolutamente nada. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, o nosso relacionamento com Deus determina muito tudo de como será o nosso relacionamento para com os outros. Por isso eu quero que você, junto agora comigo em oração, estejamos orando por mim, por você, por aqueles que você tem dificuldade de amar, porque hoje é o dia. Daqui a pouquinho estamos juntos. No primeiro momento nós vimos qual é a essência do amor. A essência do amor é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, esse amor que Deus tem para com todas as suas criaturas é um amor que precisa e foi demonstrado, expresso através de alguma maneira. E agora, nesse texto do apóstolo Paulo aí de Romanos, capítulo 5, versos 7 e 8, ajuda você e eu a entendermos o que é a expressão do amor de Deus. Qual é a expressão do amor incondicional? Digo isso porque muitas vezes nós ficamos paralisados diante do amor, sentimento, e não entramos em ação. Amigos, toda forma de amar que é paralisada não é o amor incondicional. O amor incondicional, ele tem atitudes. O amor incondicional, ele é expresso de alguma maneira. E na maioria das vezes, ele é expresso através de ações reais, intencionais, visando o bem maior das pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo fala aí, ó. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. A expressão do amor incondicional é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, sempre que você e eu estivermos em dúvidas de como nós devemos agir em determinadas situações, de como nós devemos nos comportar, como devemos reagir, como devemos agir, qualquer dúvida que você tiver, olhe para a expressão do amor. Qual é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo? Por isso, no Antigo Testamento, nós temos Deus o Pai sendo revelado de uma forma grandiosa. No Novo Testamento, nós temos 4 livros, os Evangelhos, que expressam exatamente
como a expressão Jesus Cristo, a expressão do amor incondicional, viveu nessa terra. Depois dos evangelhos, nós temos todas as cartas escritas pelos discípulos que nos ajudam a entender em detalhes como esse Jesus realmente viveu e qual é a dinâmica que ele espera que você e eu também vivamos aqui na terra. Jesus é a expressão do amor perfeito de Deus, um amor incondicional. Muitas vezes, quando eu disse aqui no primeiro áudio que o nosso amor, sentimento, ele fica limitado pela nossa perspectiva humana, é que muitas vezes você e eu agimos ou expressamos o nosso amor baseado no que os outros expressam para conosco. É mais ou menos assim, ó. Você ganhou um presente, então você se sente no dever de compensar, de pagar, de devolver esse presente. Agora, se você recebeu uma ofensa, você guarda essa ofensa e se sente no direito de em algum momento, de em algum momento retribuir essa ofensa para alguém. Então, nós somos muito reativos. Agimos na maioria das vezes dessa forma. O que eu recebo é o que eu dou. Agora, é claro, né, tem alguns que são mais azedos, que recebem coisas boas e só entregam coisas ruins. Mas veja, quando você e eu levantamos o olhar um pouquinho mais acima do normal e começamos a ver a expressão do amor através de Jesus Cristo, o nosso nível de comportamento começa a ser exigido, a ser levado a um outro patamar. Amigos, eu sei que é muito fácil você e eu falarmos que amamos a Deus. Eu sei que é muito fácil você e eu adorarmos a Deus. Eu sei que é muito simples você ter uma vida religiosa. Agora, você realmente tem imitado a expressão do amor de Deus que é Jesus Cristo? Como assim, Wellington? Em todos os detalhes, em todas as características. Afinal de contas, você já sabe que eu digo isso várias vezes e não me canso de repetir. O cristianismo é uma religião fundada na pessoa de Cristo. Então espera-se que todos aqueles que querem ser chamados de cristãos, de alguma maneira estejam imitando o fundador dessa religião, que na verdade é Cristo. Agora, o cristianismo, amigos, ele é muito mais antigo do que a vida de Cristo aqui na Terra. O cristianismo é remontado desde os dias de Adão, porque Adão já esperava pela fé a vinda do Messias, né? Então, o cristianismo é muito mais antigo do que qualquer outra religião, porque essa é a única religião. Agora, quanto que você e eu já nos parecemos com a expressão perfeita do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de convidar você, nesta manhã de quarta-feira, onde estamos juntos buscando o poder do alto, o poder do Espírito Santo, a meditar de forma intensa, de forma aberta, na vida e no ministério de Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de ver os milagres que Cristo realizou. E o fato de vermos esses milagres tendo sido realizados, a gente acaba sendo levado a querer com que esses milagres sejam de alguma maneira repetidos em nossa vida. Não é mesmo? Agora, isole os milagres que Cristo realizou e busque observar o comportamento que ele teve como pessoa. E aí sim, eu gostaria de saber, as suas orações estão sendo feitas nesse sentido? Para que você seja cada vez mais semelhante a Jesus? Ou as suas orações têm sido demoradas apenas nos milagres que ele realizou? Você sabe, o maior milagre que Deus quer realizar no ser humano é exatamente a nossa transformação do caráter. Esse caráter corrompido, deturpado, manchado pelo pecado. A expressão do amor incondicional é a pessoa única, maravilhosa de Jesus. Por isso eu convido você, nesta manhã de jejum, a meditar um pouco na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.
Realmente já tem sido Ele o motivo das suas orações? Realmente já tem sido Jesus o motivo e o anelo mais sincero de você estar indo a uma igreja? Você vai à igreja para quê mesmo? Qual é o objetivo de sua religião ou de sua religiosidade? Amigos, o amor incondicional, ele tem uma essência, é Deus. O amor incondicional, ele tem uma expressão, que é Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você a caminhar nessa direção. Mas, Wellington, ninguém vai ser nunca igual a Cristo, você pode me questionar. Bom, amigos, eu desafio você a provar o contrário. Eu desafio e convido você, através da sua vida, a provar o contrário. Vamos juntos nessa jornada? Afinal de contas, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu quero que você comece a ser chamado de cristão, não porque você frequenta uma igreja que está dentro do ramo do cristianismo. Eu quero que você comece a ser chamado de cristão, porque você realmente é a expressão, ou se parece muito com a expressão do amor incondicional, que é Cristo Jesus. Eu esqueci de avisar no primeiro áudio, mas nós, os guardiões do jejum, estamos aqui para orar por você. Então, eu quero que você que tem um pedido de oração especial, envie ele para mim. Eu vou estar compartilhando aqui com os guardiões e nós vamos estar orando por você. Mas faz assim, ó. Junto do seu pedido que você vai me mandar hoje, eu quero que você mande por quem é a pessoa que você está orando para que você consiga aprender a amá-la de forma incondicional. Eu quero que você pare de pedir um pouquinho só pelas bênçãos dos milagres temporais. Eu quero que você peça pelo milagre que é atemporal, que é a transformação do seu caráter, para que você realmente ame de forma incondicional e para que você e eu sejamos a expressão, iguais à expressão do amor incondicional de Deus, que é a pessoa de Jesus. Tá bom? Até daqui a pouquinho, amigos. Chegamos aqui no nosso terceiro momento de oração de hoje, de reflexão. Espero que o tema de hoje do amor incondicional esteja ajudando você a reavaliar alguns conceitos, a reavaliar alguns princípios que muitas vezes você age de forma tão automática. Muitas vezes, talvez você nunca tenha sido exposto a esse tema, talvez nunca alguém tenha explicado para você dessa forma. Inclusive, o tema desse nosso texto de agora, 1 João capítulo 4, verso 21, é extraordinário. Extraordinário. E muitas vezes nós tratamos ele de forma muito superficial, muito rasa. A gente não arranha nem a terra. Veja, quais dos mandamentos de Deus que você considera ser mais importante? Se nós pudéssemos listar um deles, qual seria? Eu concordo com você, todos eles. Todos eles. Você sabia que muitas vezes nós desobedecemos mandamentos de Deus e achamos que isso é normal, que o fato de estarmos desobedecendo por vontade própria, porque isso fere o nosso egoísmo, fere a nossa natureza, a gente considera que isso não é um pecado? Quer ver? Eu perguntei para você hoje no primeiro áudio, para que você escolhesse e lembrasse de algumas pessoas que você tem uma grande dificuldade em amar, não foi? E eu sei que você pensou em alguém. Eu sei que você lembra. Sabe por quê, gente? Porque todos nós, independente da idade, independente da experiência, do nível social ou de onde a gente mora,
Não importa se você mora na Paraíba, na Bahia, em São Paulo, em Goiânia, aqui em Brasília, se você mora no Sul, se você mora no Norte, no Sudeste, não importa. Todos nós, ao nos relacionarmos, vamos encontrar pessoas que são extremamente difíceis de amar. Extremamente difíceis de amar. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Isso não é peculiar a nenhum de nós. Na verdade, isso faz parte do relacionamento, porque nós somos difíceis. E você sabia que talvez você, que está me ouvindo agora, seja exatamente a pessoa que alguém tem grande dificuldade de amar pelo jeito que você é? É isso mesmo. Então, nós vivemos dessa forma. Agora, você olhando esse texto de 1 João capítulo 4, verso 1, vai ficar impressionado com essa ordem. E diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é um mandamento. Aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão. Agora, você vai encontrar pessoas que não perdoam, não amam e não acham que isso é um pecado. E não acham que isso é ofensivo a Deus. Elas acham que isso é normal, devido à natureza que elas têm, devido ao comportamento que elas aprenderam ao longo da vida, devido às experiências frustrantes e dolorosas que marcaram a vida dessas pessoas. Elas consideram que isso é natural. Não é bem assim o cristianismo. É só eu não me relacionar, é só eu me afastar, é só eu manter distância. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você não vai encontrar na Bíblia essa ordem, esse mandamento. Se alguém te ferir, mantenha a distância. Você vai encontrar a ordem. Aquele que ama a Deus deve também amar a seu irmão. Ponto final. Ponto final. É um mandamento, amigo. Você pode remoer no sofá, você pode girar na cama, você pode perder sono, não importa. É um mandamento, ponto final. Mas o Wellington, quer dizer que é desse jeito mesmo. O amor incondicional, ele é um mandamento, ele não é uma opção, é uma ordem. Assim como você não deve ter outro Deus, assim como você não deve adorar a imagem, assim como você não deve tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, assim como você deve santificar o sábado, assim como você deve amar o seu pai e a sua mãe, assim como você não pode matar, não deve adulterar, não deve cobiçar, não deve furtar, não deve dizer falso testemunho. Amar ao seu irmão é um mandamento. E esse mandamento, ele nos remonta. Só um minutinho. Mãe, vem cá. Vem cá. E esse mandamento, ele nos remonta exatamente ao amor a Deus, a essência. Você percebe? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma consequência. É uma consequência. Como assim é uma consequência? Amigos, sabe por que João e Jesus disseram, e o próprio apóstolo Paulo dedicaram muito tempo na Bíblia, no Novo Testamento, escrevendo sobre isso? Porque o judeu, a religião dele era muito baseada em Deus. Só que a religião deles não tinha nada a ver em amar ao próximo, em amar o inimigo, em amar o outro. Então, assim, eles se fechavam no casulo junto com Deus, falavam assim: Deus, eu te amo, como é bom te adorar, como é bom te obedecer, eu te obedeço, eu te sirvo, eu faço isso e faço aquilo. Ah, mas o próximo não, aquele ali não, Senhor, o meu negócio aqui é contigo. Então, assim, a esfera de religião ou de religiosidade que os judeus tinham era muito na vertical, entre eles e Deus. Na horizontal acontecia quase nada entre eles e o próximo. E é por isso que a gente encontra
vários textos de Jesus combatendo isso. E no Novo Testamento, muitos textos dos apóstolos nas cartas falando sobre essa maneira de amar o irmão. Agora, amigos, qualquer religião que expresse um amor a Deus e não leve a amar o próximo, ela é falsa. Ela é falsa. Sabe por quê? Porque nós vimos a expressão do amor é Cristo e Cristo morreu por nós. Então a forma de expressarmos também esse amor é amando aqueles por quem Cristo morreu. Agora, se nós não amamos aqueles por quem Cristo morreu, nós não estamos cumprindo, vivendo a verdadeira religião. A gente pode estar se iludindo de muitas formas. Você pode ser dizimista, você pode ir à sua igreja, você pode pagar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não estiver vivendo este mandamento, você ainda não ama a Deus de verdade. Veja que desafio. Mas o Wellington me relaciona muito bem com Deus. Bom, eu acho que isso é mentira, se você não ama o seu próximo. Porque é inevitável se aproximar de Deus, receber o batismo do Espírito e não amar as criaturas que Deus ama. É impossível. É impossível. É impossível. Por isso que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que conhece a Deus ama, porque Deus é amor. E como ele conhece a Deus e ama a Deus, o amor de Deus, que é incondicional, começa a ser plantado no coração dele como um resultado da atuação do Espírito Santo, e ele cumpre esse mandamento, que é amar ao próximo como Deus ama. Bem-vindo, seja bem-vinda à trilha do amor. Daqui a pouquinho estamos juntos em oração. Amigos, estamos agora entrando no nosso quarto momento de oração e de reflexão da palavra. E estamos conversando hoje sobre o amor incondicional. Vimos que Deus é amor. Ele é a expressão mais pura e perfeita que existe. Vimos que Jesus Cristo é a expressão desse amor de Deus. Então, quando você e eu quisermos aprender como nos comportar em relação a amar alguém, precisamos olhar não para quem está à nossa volta, mas nossos olhos devem ser direcionados a Jesus. Ele é a expressão perfeita do amor de Deus. Vimos que o amor é um mandamento, que aquele que ama a Deus precisa amar, deve amar o seu próximo. Até porque fora disso não há amor. Amigos, fora do amor incondicional não há amor. Pode haver sentimento, mas não um sentimento chamado amor, como é descrito nas Escrituras. Porque o amor que é descrito nas Escrituras é o amor Deus, é o amor Jesus Cristo, é o amor incondicional. Agora, já vimos que Deus é amor, que Jesus é a expressão desse amor e que esse amor é um mandamento. Agora esse texto de Gálatas 5:22 coloca o terceiro elemento nesse amor que faz ele ser incondicional. O fruto do Espírito é o amor. Veja, eu quero que você entenda que, por natureza pecaminosa, você e eu não temos como amar alguém de maneira incondicional. Não tem como. E é exatamente por isso que os relacionamentos são rompidos, são truncados, são abusivos. Porque as pessoas, nós nos relacionamos exatamente nessa esfera sentimental e não incondicional, espiritual, como é descrito na Bíblia. Agora, por que nós nos relacionamos nessa esfera carnal? Exatamente porque nós não temos o fruto do Espírito como ele deve ser. Então, o Espírito Santo é o agente que pode trazer para a minha vida e para a sua vida esse amor incondicional. Deixa eu tentar transparecer para você de uma forma mais clara. Deus é amor,
Jesus Cristo é a expressão, ele é o modelo desse amor. Então, se você quiser saber como deve tratar alguém que te traiu, olhe para Jesus, que ele vai te mostrar como é que ele tratou Pedro, como ele tratou os discípulos. Se você e eu queremos aprender e ver como nós devemos tratar alguém que nos roubou, olhe para Jesus, que você vai ver como ele tratou Judas. Como é que a gente deve tratar aqueles que falam mal de nós? Olhe para Jesus, que você vai ver como ele tratou os fariseus e os líderes religiosos daquela época. Então, Jesus é um modelo. Agora, o fato de você só olhar para Jesus como modelo não traz para a sua vida o amor incondicional. Porque é exatamente o Espírito Santo que vai colocar no meu e no seu coração a forma desse amor incondicional acontecer. Então a gente olha para Jesus, vê como deve agir e pede ao Espírito Santo que realize em nós essa obra. É um fluxo. Deus, o Pai, é amor, Jesus Cristo é a expressão e o Espírito traz em nós esse amor incondicional que é fruto dele. Então, sabe por que todos os dias eu insistentemente, repetidas vezes, falo sobre o batismo diário do Espírito Santo? Às vezes pode até parecer chato para alguém. Poxa, mas toda vez ele fala isso, toda vez repete isso. Amigo, eu preciso repetir. Porque entenda o seguinte, o batismo que você recebeu ontem do Espírito para que você pudesse amar, ele serviu para ontem e pode te ajudar um pouco hoje, se você renovar esse batismo. Como assim, Wellington? Mas eu não já pedi ontem, já não é o suficiente? Não é, sabe por quê? E se no dia de hoje, você, nos seus relacionamentos, encontrar uma pessoa nova? Essa pessoa nova não estava na sua mente ontem quando você orou. Ontem na sua mente estavam as pessoas com quem você já se relaciona. E essa pessoa nova que apareceu no seu caminho hoje, ou que vai aparecer, é alguém que vai te colocar diante de uma situação que vai te desafiar muito no aspecto espiritual. Agora, se você hoje não pediu o batismo, a renovação desse amor sobrenatural em você, facilmente você pode permitir que a natureza carnal domine você, domine a sua fala e no ímpeto você volte a agir de forma contrária a tudo aquilo que nós temos aprendido sistematicamente. Por isso, o batismo é diário. Entenda o seguinte, no momento em que você e eu interrompermos essa nossa comunicação, interrompermos o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o amor incondicional ele começa a ser gradativamente interrompido e cortado. Sabe por quê? Porque a natureza espiritual, quem traz para a minha vida e para a sua vida é o Espírito Santo. Então, se você não se relaciona com ele, se você não tem uma experiência diária com ele, então o seu amor, ele começa a ser colocado em uma situação muito fragilizada. E amigos, será que não é exatamente por essa falta de relacionamento com o Espírito Santo? Será que não é exatamente essa escassez de relacionamento com ele que causa tanta secura, tanta aridez nos nossos relacionamentos hoje? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E veja, isso não está diretamente relacionado a quanto tempo você está numa igreja. Isso está relacionado a como você está recebendo o batismo diário do Espírito Santo ou não. Porque é exatamente isso que determina. Veja, receber esse batismo diário coloca você e eu em uma condição onde a nossa responsabilidade ela é altamente elevada. Receber o batismo diário do Espírito coloca você e eu em uma posição onde exige-se de nós a obediência a esse mandamento. Novo mandamento vos dou, disse Jesus aos discípulos, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus nos dá essa ordem. Isso não é condicional. Não é uma questão de você querer aceitar, obedecer ou não. Até porque fora da obediência a esse mandamento, não há nenhum outro tipo de amor. O amor é exatamente esse como descrito. E ele é um fruto. E eu diria até o fruto do Espírito.
Porque todas as outras coisas, bondade, mansidão, paz, domínio próprio, todas essas coisas, elas são derivadas do amor. Você pode ter domínio próprio, mas sem amor isso não vale de nada. Você pode achar que não tem ciúmes, mas sem amor isso não vale de nada. O amor, ele é a base, ele é a sustentação de qualquer outro tipo de comportamento que caracteriza uma pessoa que nasceu em Cristo Jesus e que tem a Cristo como seu modelo. O amor é a base. Amigos, falar que é cheio do Espírito Santo é muito fácil. Eu posso dizer isso para você. Veja, eu posso até estar conduzindo esse jejum e se eu não tiver amor aqui por você, se não for realmente esse amor incondicional, de nada vale isso. De nada vale. De nada vale a gente acordar às 6 horas da manhã e estar jejuando. De nada vale. É um esforço totalmente em vão, vazio. Por isso eu convido você a reavaliar profundamente o seu conceito sobre amor. O amor é Deus. Ele expressou esse amor através do sacrifício da vida de Jesus, que é o nosso modelo. E para imitarmos e recebermos esse mesmo padrão de comportamento, exige-se então o batismo diário do Espírito Santo. Como é que você acha que os discípulos que viviam brigando entre si começaram a se amar? Como fruto do Espírito. Por isso eu quero convidar você a entender o seguinte: se você não clamar pelo batismo diário do Espírito sobre a sua vida e receber esta unção, você não vai conseguir amar aqueles que te desafiam ao extremo. Seja bem-vindo a uma vida no Espírito. Daqui a pouquinho estamos juntos novamente. Olá, meus queridos. Eu saí da minha corrida matinal, corri aí meus 15 quilômetros, e aí quando deu 8 horas... Eu saí 7h30, né? Quando deu 8 horas que eu vi, lá na rua, que eu tava sem dados móveis, né? Aí eu louvei a Deus, fiquei tranquilo. E, chegando aqui agora em casa, estou compartilhando com vocês o áudio das 8 e o áudio das 9. Agora, nesse nosso quinto momento, eu quero que você abra todo o seu coração. Se for preciso, para o áudio agora e faça uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo que te ajude a entender tudo que eu vou falar agora. Combinado? Pode orar. Muito bem. Vamos juntos agora, então? Estamos construindo uma linha de raciocínio e de entendimento para levar você à compreensão do que é o amor incondicional. E algumas... É o conceito puro. Nós não estamos nem falando das implicações disso na nossa vida, porque se nós formos desdobrar isso, a gente acaba precisando de muito mais tempo para poder falar sobre esse assunto. Mas veja, amigos, eu quero que você responda o seguinte: como é que você sabe que um bolo de laranja é de laranja? Como é que você sabe que um bolo de cenoura é de cenoura? Você sabe por causa da consistência, correto? Daquele bolo. Ele é feito mais de cenoura do que de outra coisa. Então, por isso que dá bolo de cenoura. A pamonha, por que ela é pamonha? Porque ela é feita de milho. A cocada, qual é a consistência da cocada? É o coco. Você concorda comigo? Então, cada coisa tem a sua consistência, que é exatamente daquilo do que ela é feito. Agora, nós vimos o que é o amor é Deus, vimos a expressão do amor, que é Jesus Cristo, vimos que o amor é um mandamento, vimos que o amor é um fruto do Espírito, que ele só pode existir em nós se o Espírito estiver em nós. Agora eu pergunto a você, em que consiste o amor? Em que consiste o amor? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, porque essa resposta ela é muito intrigante e ela vai colocar você agora diante de uma situação que é desconfortável. Desconfortável mesmo. Olha o que diz esse texto.
Nisto consiste ou está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Quem está dizendo isso aqui é João, o discípulo amado. Aquele que era filho do trovão e que depois, no final do seu ministério, é chamado como discípulo do amor. Afinal de contas, João é o que mais escreve sobre a natureza, a anatomia do amor, juntamente com Paulo. E, olhando e avaliando, eu fico imaginando como é que João chegou a essa conclusão. Olha a avaliação dele. Amar a Deus é fácil. E, na verdade, não é isso que espanta João. João não se surpreende diante da fala das pessoas que dizem que amam a Deus. Como eu disse, né, nos áudios anteriores, o judeu ele dizia muito e demonstrava isso muito na forma de religião que eles tinham. Mas o que chama a atenção de João não é o fato do ser humano amar a Deus, porque Deus é bom. Pensa comigo, o que você perde em amar a Deus? Nada. Na verdade, você só ganha. O ser humano só ganha quando ele desenvolve amor para com Deus. Não é verdade? Então, não há nada de grandioso nisso. Não há nada de esplêndido nisso. Porque Deus é bom. Deus é amor. Então, amar a Deus, nós somos os maiores beneficiados. Agora, o que surpreende João não é o fato de nós amarmos a Deus, mas é o fato de Deus nos amar. Veja, nisso consiste o amor. Não é que a gente ama a Deus, mas o fato de Deus nos amar. É isso que surpreende João. E nos textos que nós lemos anteriores, principalmente no nosso, esse é o nosso quinto, né? No nosso terceiro momento, 1 João 4, 21. Não, aquele foi o do mandamento, né? Foi o de Romanos 5, versos 7 e 8. Diz que lá alguém se animaria a morrer por um justo, mas Deus prova o seu amor, porque quando a gente não merecia, quando a gente não tinha nenhuma chance, Deus envia o seu Filho, a expressão do amor, e ele morre por nós. Então, diante disso eu quero perguntar a você, em que consiste o amor? Abre o seu coração agora. O amor consiste em amar aquele que não merece receber amor. O amor consiste em amar aquele que não merece receber amor. E eu pergunto a você, você merece receber o amor de Deus? Não. Mas Ele te ama? Ama. Então em que consiste o amor? Em amar aquele que não merece receber o seu amor. É assim que Deus age com a gente. E é assim que Ele espera que você e eu também nos comportemos em relação aos outros. A essência do amor é amar quem não merece. E por isso, nos evangelhos, Jesus chama muita atenção, principalmente nos primeiros capítulos de Mateus, no Sermão da Montanha, né? Ele fala, olha, amar quem é o seu sangue é muito fácil. Amar quem é bom é muito fácil. Agora eu quero desafiar e convidar vocês a trilharem o caminho de amar os inimigos. Amar aqueles que fazem mal. Porque até os ímpios que não conhecem a Deus amam os que são seus. Isso é muito fácil. Gente, é muito fácil eu amar a minha esposa. Embora ela desafie o nosso amor há muito tempo, né? É muito fácil você amar o seu filho. É muito fácil você amar ao pai, ainda que ele tenha lhe ferido, lhe magoado. Agora, amar quem não é sangue, amar quem não tem nenhuma afinidade, amar aqueles que prejudicam, essa é a essência do amor. O amor consiste em amar aquele que não merece receber o seu amor. Mas, Wellington, a ferida ainda está sangrando. Eu, todas as vezes que fecho os olhos, eu me recordo exatamente da fala, da atitude, daquilo que fizeram para me magoar. Eu sei disso. Quando eu fecho os olhos, eu também vejo tudo isso. Mas sabe o que eu estou aprendendo? Que amar, a essência desse amor sobrenatural e incondicional, como fruto do Espírito, é exatamente você dar o seu amor a quem não merece. Eu ontem estava jejuando e no meu jejum de ontem
eu decidi orar por algumas pessoas. E eu confesso a você que quando eu tinha estudado esse tema do jejum de hoje, esse assunto ficou muito forte na minha mente. A consistência do amor é exatamente você dar amor àqueles que não merecem o seu amor. E a primeira pessoa por quem eu ia orar era alguém que estava me fazendo mal. E nesse aspecto de fazer mal, eu fiquei relutando. Eu estava de joelhos, relutando em orar por essa pessoa. E aí o Espírito Santo falou de forma muito clara para mim. Disse assim: filho, sabe aquilo que você leu, que eu te ensinei sobre a consistência do amor? Eu falei: sei, Senhor. Foi muito bonito quando você falou aquilo no seu pequeno grupo, não foi? Eu falei: foi. Agora eu quero que você viva isso. Agora eu quero que você caminhe essa jornada. Agora eu quero que você siga os passos que Jesus seguiu. Ele é o seu modelo? Eu disse: é. Então siga. Mas, Senhor, dói. E ele disse: dói mesmo, mas você tem que seguir. Mas, Senhor, isso vai me levar a um extremo. Ele disse: bem-vindo à jornada. Bem-vindo à jornada. Essa é a consistência do amor. Amar aqueles que não merecem receber o seu amor. Porque você e eu também não merecemos receber o amor de Deus e ainda assim Ele nos dá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada do amor incondicional. Vamos orar? Prepare o seu coração para o que vem ainda nos dois próximos momentos. Porque eu quero levar você à maturidade espiritual. Quero iniciar falando sobre automaticamente o texto, né? 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Que coisa linda, né, amigos? Como é o amor de Deus? Ele olha pra gente sabendo que a gente vai errar e ainda assim decide amar. Ele olha pra gente depois que erra, perdoa e decide continuar amando. Ele olha para as promessas que nós fazemos, muitas delas a gente quebra no meio do caminho, e ainda assim Ele decide continuar nos amando. Ele olha para os nossos defeitos de caráter e ainda assim continua nos amando. O amor incondicional é o amor apesar de. Apesar de eu ser assim, apesar dos meus defeitos de caráter, apesar das minhas limitações, apesar das promessas não cumpridas, Deus me ama e ponto final. Estamos vendo que esse amor incondicional, ele é muito mais desafiador do que o que a gente imagina, né? É muito mais desafiador do que o que a gente canta na igreja. É muito mais desafiador até mesmo do que o que a gente prega na igreja. Porque esse amor aqui, que cobre multidão de pecados, não está relacionado somente a como Deus se relaciona comigo e com você, mas a implicação desse texto, ele é diretamente ligado a como você e eu estamos cobrindo multidão de pecados com aqueles que erram com a gente. Amigos, eu não gostaria de me demorar muito nesse áudio falando sobre o amor, porque nesse aspecto aqui, o amor incondicional, ele sempre concede uma nova chance. E eu nem digo uma segunda chance, porque depois que fizer a segunda, você pode querer não dar a terceira, né? Mas esse amor incondicional aqui é aquele que Pedro não entendia. E por isso ele perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Porque era costume naquela época perdoar até 7 vezes. Então quem perdoava até 7 vezes já era visto como tendo um alto grau de espiritualidade. Mas Jesus amplia um pouquinho mais o senso crítico deles e fala assim: não 7, não apenas 7, mas
70 vezes 7. Então Jesus ele coloca uma linha muito mais forte, um nível muito mais profundo a ser alcançado pelos seus seguidores. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Porque o amor cobre multidão de pecados. Amigos, se você ama a Deus, você precisa amar o próximo. Esse amor incondicional é sobrenatural. Assim como o perdão também é sobrenatural. Por isso eu convido você a, nesse momento, se ajoelhar junto comigo e orar por aqueles que você não consegue perdoar. Porque o amor cobre multidão de pecados. Olá, meus queridos e minhas queridas, que bom poder falar com vocês aqui no finalzinho desta tarde. Amados, como eu havia falado mais cedo em um áudio, eu estou sem dados móveis, né? E eu precisei levar o meu filho mais novo no hospital. Ele está com uma inflamação nas glândulas, perto do maxilar, e eu fui ao hospital. E aí, com isso, eu acabei não tendo como enviar para vocês. Eu passei para o pastor Wagner, mas acabou que ele só viu a mensagem muito tempo depois. E com isso também não teve como enviar a mensagem para vocês. Então eu vou passar aqui para vocês um último áudio de reflexão. E esse foi o acontecido, tá certo? Mas estou bem, graças a Deus. Obrigado a todos aqueles que mandaram aí alguma mensagem, né, perguntando o que tinha acontecido, e essa foi a situação, tá bom? Um forte abraço a vocês. Amanhã de manhã eu estarei ministrando a palavra na sala 57 e aqueles que estiverem lá serão muito abençoados. Um beijo no coração do seu irmão, Wellington Ribeiro.